Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de língua espanhola. Vamos estudar? Vamos! Então, galerinha do Pré-ENEM Legal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos estudar, né, galerinha? Vamos passar no Enem. Esse é o ano da aprovação. Quem vai fazer a primeira vez, quem já fez outras vezes, mas esse é o ano. Tenha isso como meta na sua vida. Não adianta nada, né? Nós estamos aqui trabalhando, mas se você não querer, se você não colocar isso como meta, você não vai conseguir o êxito, né? Que é a aprovação, galera. Hoje, todo curso, toda prova, toda vaga, ela é bem concorrida, bastante concorrida, né? O seu adversário ele não vai ter pena de você, ele vai estudar, tá? Então você tem que estar preparado. Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar um pouco da sinonimia das palavras. Que em espanhol é a sinonímia, né? Essa palavra ela é um heterotônico, né? Ela se pronuncia diferentemente da língua portuguesa, mas o objetivo, os conteúdos aí, né? E a forma com que se utiliza, elas são as mesmas, né? Para que a gente usa sinônimo na língua portuguesa, galera? Eu pergunto para você aí do outro lado. Sinônimo, galera, a gente usa como um recurso de substituição das palavras, como um recurso estilístico, né? Para que, professor? Para mim não ficar o tempo todo no texto colocando mais, ou que nem o gago, né? Que. Tem texto, o camarada só que fica ali, o texto inteiro. Então, o sinônimo a gente utiliza para deixar o texto, né? Com o melhor aspecto visual, mais coerente, né? Então, é um recurso de substituição. Então, se você conhece bem os sinônimos, né, você, consequentemente, terá uma escrita melhor. Seu texto vai estar mais bonito, né? Vai dar gosto a gente ler, tá? Então, é para isso que servem os sinônimos. Para você, né, utilizar como elemento de substituição. Ou seja, uma hora você utiliza um termo, outra hora você utiliza o outro, né? Mas desde que essa palavra, ela não altere, né, o valor semântico. Ou seja, não altere o significado. Aí nós vamos ver isso bem na aula de hoje, galera. Slide na tela, olha aí. Vamos trabalhar aí com a questão 10 do livro Resolva Enem 1, página 114. Aí nós temos a letra de uma canção, né, galera? O interessante é que nesses textos aí que são conotativos, né, as músicas, poesias, que envolve o belo, utiliza-se muito desse recurso de linguagem. Tanto os sinônimos quanto também os polissêmios, que a gente ainda vai estudar na aula que vem, tá? Então, esses recursos, eles deixam a letra, né, a canção, o texto, mais agradável de se ver, tá? Então, utiliza-se bastante. Então, nós temos a letra de uma canção, tá? Los Hermanos, vocês estão acompanhando aí no livro de vocês. Los Hermanos aqui não é o grupo Los Hermanos, né, que canta aquela música famosa, o Ana Jura. Não é esse, tá? Aqui Los Hermanos é o nome da canção. Quem canta essa canção é Mercedes Sosa, né? Ela tem bastante notoriedade, tá? E é bem famosa aí dentro da língua espanhola, porque tem belas canções. Então eu recomendo até você escutar aí um pouco de Mercedes Sosa, que tem nas suas letras aí, né, bastante repertório cultural. Aí o enunciado diz assim, né? A palavra tem som, linha 18, ou seja, na palavra tem som, né, linha 18, poderia ser substituída sem alteração gramatical e de sentido. Olha só, galera, como é o enunciado aí. O que eu destaco aí? Alteração gramatical. Fique com essa palavra. Sentido, gramática. Gramática é uma coisa, sentido é outra. Quando eu falo que ela não altera gramaticalmente, eu estou falando das classes gramaticais, né? Eu estou falando que se a palavra ela é substantivo, ela não pode ser substituída por um verbo. Se ela é adjetivo, ela não pode ser substituída por pronome, né?
Então, quando eu falo mantendo a correção gramatical, estou dizendo que ela vai ser substituída por uma classe gramatical igual ou que faz a mesma função, né? Como é o caso, por exemplo, do substantivo e os pronomes substantivos, né, que tem a função de substantivo também. Como é o caso do adjetivo e dos pronomes adjetivos, que também tem a função de adjetivar, né, ou seja, caracterizar o substantivo. Então, quando se fala em correção gramatical é isso. Mas mantendo o sentido, eu estou falando o quê? Sentido é significado, né? Então, quando eu digo que ele não pode perder o sentido, eu estou dizendo assim, tem que significar a mesma coisa, tá? Então, o enunciador aqui, ele quer saber qual palavra você troca por uma de classe gramatical igual ou que tem a mesma função e que mantém o mesmo significado. Galera, esse tipo de pergunta não é brincadeira. Ele não cai somente em Enem. Esses concursos gramatiqueiros, você aí que tem o objetivo de ser policial, de ser alguma outra função, né, que ser da área da saúde, que queira ser professor como eu, ou qualquer outro cargo que você vai prestar um concurso de uma banca gramatiqueira, né, como é o caso do IBFC, IBAD, FGV, né, essas bancas que cobram gramática pura. Eles vão fazer esse jogo com a semântica e com a gramática. Vão pedir correção gramatical, vão pedir correção semântica, mantendo o sentido, trocando o sentido. Então é importante que você aprofunde esse conteúdo e que você saiba, tá? Não somente para o Enem, mas para a vida. Então, observe, nós temos aqui uma palavra, tenson, né? E, consequentemente, essa palavra ela tem seus sinônimos, né? Professor, mas para mim já é difícil saber sinônimo na língua portuguesa. Quem dirá na língua espanhola? Eu não sei nem o que significa a palavra tensão. Para mim, tensão é tensão, que vem de tensão, de fio de alta tensão, ou tensão de estar bem nervoso, agitado. Mas eu não, tensões na língua espanhola, eu não sei. A não ser que seja a mesma coisa. Aí cuidado, galerinha, se você for pensar dessa maneira, que a palavra tensão, ela parece com tensão, e traduzir para tensão, aí você corre o risco de errar, né? Porque não tem nada a ver, tá? A gente vai trazer o significado da palavra mais na frente, mas vamos entender mais um pouco aqui da sinonimia das palavras, né? Então, a sinonimia, né, que é sinonímia na língua espanhola, são o quê? São vocábulos que eu já falei aqui anteriormente, que têm um significado, né, e substitui por outro do mesmo significado, ou seja, mesmo valor semântico de significado, tá, galera? É sempre essa relação entre o significante e o significado. E aí nós temos a palavra, né, da mesma origem, do mesmo campo semântico, e podem cambiar, né, ou intercambiar, ou seja, podem mudar, troca para lá, muda para cá, né, sem perder o sentido. Aí está, o sentido, não pode ficar sem sentido, tem que ter o mesmo sentido, tá? Isso quer dizer o quê? Se eu pego a palavra, troco por outra, eu vou estar dizendo a mesma coisa, tá? Então, é isso. Aí dentro dos vários tipos aí de sinonimias, né, nós temos estas aí para destacar, tá? Conceitual, contextual, referencial e conotativa, tá? Então, quando eu falo conceitual, eu estou falando de conceito. Aqui nesse caso, eu estou falando de literalidade. É o chamado Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, ela mantém, você pega a palavra, troca. Isso a gente usa muito, galera, nas conjunções, né? Quando a gente já trabalhou aqui algumas conjunções, né? Que é uma classe gramatical aí que ela são chamadas também de conectivos, né? Que servem para estabelecer, para fazer conexão entre as orações, os períodos, as orações, estabelecendo aí uma relação entre as partes do texto. Então, muito quando se fala em sentido, né? A gente lembra da conjunção, porque elas que dão a ideia das coisas, né? Aí tem a ideia da diversidade, ideia de tempo, né? Ideia de modo, ideia de comparação. E entre elas, nessa brincadeira de conjunção, a gente pode fazer troca entre elas. E não vai alterar, tá? Isso se chama de sinonimia conceptual, de conceito. Aí nós temos a de contexto, como eu estava falando.
A de contexto, eu mudo a palavra, mas não mudo o sentido, né? Senão ela perde, tá? Se perdeu o sentido, perdeu o contexto. Eu não estou falando mais da mesma coisa. Nós temos a de referência, né? Referencial. Aí é a relação que estávamos falando. Referente e o referente. O referencial e o referente, tá, galera? No sentido do quê? De que aquela palavra está se referindo, né? Ela tem que se referir à mesma coisa que ela se referia anteriormente. E na sinonimia de conotação, essa a gente vai abordar ela um pouco mais a fundo, tá? Principalmente no tocante figuras de linguagem, né? Lembra, galera, que na aula anterior, né, na aula de número 20, a gente trabalhou sobre textos, né, sobre as expressões idiomáticas. Ou seja, aquelas expressões idiomáticas, elas têm um determinado significado. Mas lembra que a gramática dela, ela não diz aquilo, a gente só passa a entender aquilo pelo contexto onde ela está inserida. Então, as expressões idiomáticas, elas pertencem à linguagem conotativa, tá? Sendo ela linguagem conotativa e significando uma coisa, para se fazer sinonimia, eu posso substituir por outra que significa a mesma coisa. Lembra, a gente falou na aula anterior da expressão ni le va ni viene, que quer dizer assim, ó, nem cheira e nem fede, né? Esse nem cheira e nem fede, se você traduzir ele, a palavra é indiferença, né? A palavra é indiferença, né? Então, essa indiferença causada pela expressão ni le va ni le viene, ela pode ser substituída, né, sem perca do valor semântico, por outra expressão que também denote diferença, né? Ou seja, se eu tiver uma outra expressão idiomática que também signifique indiferença, eu posso utilizá-la, né? Exemplo, a expressão tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Ou tanto faz como tanto fez. Observem, se eu pegar a palavra isoladamente, tô nem aí, não é a mesma coisa que tanto faz como tanto fez. Olha aí, são palavras totalmente diferentes. Mas ambas, as construções gramaticais, dizem a mesma coisa. Que no caso aqui é o indiferente, tá? A indiferença. Então, é isso que trabalha, né, a sinonimia de conotativa. Que eu uso expressões, eu uso figuras de linguagem, eu uso metáforas para dizer a mesma coisa. Ficou claro, galera? É isso aí. Vamos passar no Enem. Foco. Alguns outros exemplos aí, né, de palavras. A gente traz um pouco, né, galera? Eu sempre gosto dessa amostra da linguagem. A gente traz uma amostra da linguagem para contextualizar aí, né, o amplo. Não tem como trazer todos os sinônimos aqui, o dicionário com todos os sinônimos. Ia passar 200 horas lendo aqui, não ia dar certo. A gente traz só uma pequena amostra ali de algumas palavras, né? Só para despertar em você a curiosidade para você buscar mais. É isso que a gente faz aqui e o aluno ele tem que entender. A gente está despertando a curiosidade de vocês. Busquem mais. Não fique somente no mediano, né? Busquem avançar, tá? A maioria da galera aí, se você for pegar o ranking, os dados estatísticos do Enem, por exemplo, nota de redação, entre outros quesitos, você vai ver que a galera está na média, entre 500 pontos, né? A galera vai ali para fazer entre 500 e 600. Você não, você vai para fazer entre 700 e 900. Né? Vai dar certo. Olha aí. Aí tem a palavra amar e querer. Amar e querer aqui para nós não é sinônimo, né? Uma coisa é querer, outra coisa é amar, mas é um sentimento mais profundo. Mas na língua espanhola é comum a gente dizer te quero mucho. Quer dizer que a pessoa ama. Ou seja, o querer amar, ai professor, que controvérsia aqui, eu não consigo entender isso na língua portuguesa. Mas não é língua portuguesa, é língua espanhola, né? Se fosse espanhol, se fosse português não era espanhol, ou vice-versa, tá? Añadir, agregar, acrescentar, né? Todos são sinônimos, ou seja, acrescenta. Barco e navio.
Ixi, barco e navio agora pegou. Barco aqui no Brasil é menor, o navio é gigante, então barco é uma coisa, o navio é outra. Espanhol não, galera. Barco é chamado de navio, navio é chamado de barco, tá? São sinônimos. E aí temos outras palavras. Aí, tá? Aí aqui é um exemplo, né? Desse sinônimo, ó. Não falte a fiesta de Nico, será muito divertida. Ou seja, não falte a festa do Nico, será muito alegre. E aí a Ninha disse, né? Está seguro de que resultará entretenida? Ou seja, a palavra entretenida ali, de entretenimento, tem o mesmo sinônimo de divertido, tá? Então são sinônimos. E aí temos outras palavras, né? Luta, peleia, contenda e batalha. Ambas quer dizer briga aqui para nós, tá? Triste, apenado, baile, dança. Então são ali boda, matrimônio, né? Que para nós boda é quando a pessoa completa tantos anos de casado, né? Tem boda de prata, boda de ouro, boda de não sei de quê, boda de algodão, boda de linha, boda de pena. Se você for ver a lista das bodas, tem para cada mês que você completa com seu cônjuge aí tem uma boda diferente. Não sei para que tudo isso, né? Nós brasileiros inventando muitas palavras, inventando muita coisa. É uma língua muito complexa. Na língua espanhola não. A gente simplifica mais as coisas, tá? Aí observe, voltamos aqui à questão para concluí-la e com êxito, você vai acertar aí. Não vale, pessoal, não vale você ver a questão aqui e ir lá para o final do livro ver a resposta. Assim você não aprende. Você não pode ir logo atrás da resposta, você tem que procurar construir, né? Porque se fosse fácil, todos seriam bons. Então você não pode ficar olhando as respostas só. Qual é a dica? Faça primeiro, tente sozinho. Quando você terminar, você vai lá ver as respostas, conferir o gabarito. Tá? Até porque muitas das vezes o gabarito, né, há uma discrepância ali, tá? Algumas questões acho que elas foram digitadas de forma errada e não estão nem com o gabarito correto. Isso na língua espanhola, tá, galera? Então, muitas das vezes a fonte confiável do gabarito não é nem o livro, é a própria fonte da prova, né, que é o INEP. Então, cuidado nisso aí. Então, não se acha, porque essa questão aqui eu sou burro. Não, às vezes, né, se você tem certeza, procura não sair do INEP, né? Que muitas das vezes todos nós somos seres humanos, então acontece um erro ou outro de digitação. Todos estamos sujeitos a isso. Então, vamos lá. Tensão, vamos voltar para a linha 18, né? Para a gente entender. Tá lá a palavra, ó. Contém sono involuntário. Aí qual é a dica que eu sempre dou nesse tipo de questão, galera? É a gente substituir pelas alternativas. E aquela que tiver mais a ver é a minha possível resposta, tá? Você fazendo isso, a chance de você acertar, ela fica entre 80% a 100%. Quando você não conhece a palavra, é claro. Se você já conhece a tradução da palavra, aí você, né, tem 100% da certeza. Mas quando você não tem 100% de certeza, você tem que fazer algum tipo de estratégia. A estratégia não é mamãe mandou escolher e sair marcando de qualquer jeito. A estratégia é você movimentar ali os conhecimentos prévios, relacionar, fazer de tudo para ficar próximo da resposta. Se você não fica na resposta, ficar pelo menos entre duas. Aí é melhor, galera, chutar entre duas do que chutar entre 5, né? Se você fica com duas, aí é 50% de chance de você acertar. Mas ficando com 5, aí só é 20%. E aí, né, o risco de você errar é maior, que é 80%, tá? Então tá lá. Eu tenho tantos irmãos que não sei cantar, galera. Mas é isso aí, eu tenho muitos irmãos, eu não consigo nem contar a quantidade de irmãos, né? Parece eu tenho uns 10 irmãos que eu não sei nem o nome deles. Mas ó, ele vale na montanha, né? No vale, na montanha, na pampa, no mar. Cada um com seus trabalhos, com seus sonhos, cada qual com a esperança, as lembranças. Eu tenho tantos irmãos que eu não posso... Vai enfatizando ali que tem muito irmão, não pode contar, mão quente. Aí por isso a amizade é como um choro, eu posso chorar, posso rezar, um horizonte aberto, que sempre está longe, distante, com a força para buscar. Eu vou buscar essa força com o quê? Com tensão e voluntário. Então vamos ver, ou seja, um modo de buscar a força, né? Com tensão e voluntário. Vamos ver dentro do contexto. Eu vou buscar essa força com tolerância e voluntário. Encaixa bem isso, galera. Tolerância, se a pessoa está dizendo que está com gana, né? Está com vontade. Voluntário de vontade. Assim como vocês estão com vontade de passar na prova do Enem.
Então, tolerância não cabe, fica estranho aí, não tem sinônimo, não cabe dentro desse contexto. Indulgência, parece padre, né? As liturgias e as indulgências da igreja. Vamos pedir o perdão, nos redimir. Não tem nada a ver aqui, não fala de perdão, fala de vontade, né? Fala de sede de vontade. Tendência. Tendência é moda, galera. Tendência é a galera pintando o cabelo de azul, né? A calça que já foi boca de sino, hoje é a calça mais coladinha. Isso é tendência, tem nada a ver aqui. Eu falo de vontade, né? Proficiência, olha aí. Proficiência, galera. Proficiência fala o quê? De você ser bom em algo, né? Fala de habilidade, competência. Fala muito isso dentro das línguas, né? Estrangeiras. As competências, as habilidades. Mas a vontade aqui, galera, ela está mais relacionada, claro, com a perseverança, vontade, já está claramente aí sinônimos, né? Então esse tenson, embora não saiba o que significa, que no caso ele vem e é sinônimo de perseverança, né? Esse tenson, ele denota isso aí, tá? Então a palavra sinônimo de tenson, tá? É perseverança, com certeza, sem medo de errar e ser feliz. Parabéns para você que acertou. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma aula. Olha aqui nessas plataformas, não deixe de acessá-las. Hasta luego!